Dor ciática. Bora falar desse assunto, porque é um assunto que interessa para várias pessoas e incomoda muitas pessoas. Dor no nervo ciático. Meu nome é Eduardo Ayub, eu sou especialista em desempenho físico, sou fisioterapeuta, personal trainer e coach. Sei o quanto isso incomoda, eu sei o quanto isso é importante para algumas pessoas para resolver definitivamente e poder ter uma vida normal, poder andar, poder caminhar, poder fazer as atividades do dia a dia, as atividades normais do dia a dia. Se você já está curtindo esse conteúdo, eu vou te fazer um convite. Faz assim, ó, clica no curtir. E quando você clica no curtir, sabe o que o YouTube faz? Ele chama mais pessoas para vir participar do nosso bate-papo. E compartilha com aquela pessoa que reclama para você de dor ciática, sabe? Que fala que tem dor ciática, que não sabe o que faz, que já fez um monte de tratamento, enfim, e não conseguiu resolver. Compartilha com ela, mas compartilha agora. Dor ciática é uma dor que às vezes não é nem dor, né? Às vezes é um incômodo, é um leve incômodo que muitas vezes a pessoa vai levando, vai deixando passar o tempo e isso vai crescendo, vai se tornando mais importante, cada vez mais importante, até uma hora que a pessoa não consegue mais lidar com isso de uma forma tranquila, porque virou realmente uma dor contínua, uma dor que atrapalha no dia a dia. Enfim, como eu disse, pode ser só um incômodo, um leve incômodo, mas pode ser uma dor. Como assim um leve incômodo, Eduardo? Um leve incômodo que muitas vezes ele se apresenta aqui na região do glúteo, né, na região do bumbum, e às vezes ele desce, né, na perna, na parte de trás da coxa, podendo chegar até lá embaixo na panturrilha, para algumas pessoas. E algumas pessoas sentem uma queimação, algumas pessoas sentem dor realmente, algumas pessoas têm dificuldade para se movimentar, enfim, é um pouco variado as possibilidades do sintoma, né? da apresentação final disso. Mas a causa é uma só e a gente tem que entender isso. Entender exatamente qual é a causa. Algumas pessoas acreditam que é uma sentença que foi dada e não tem mais o que fazer. A pessoa se acomoda, né? É o que eu falo, aquele conformismo negativo, né? De acreditar que é assim mesmo, não tem o que fazer, eu tenho que aprender a conviver dessa forma e ponto final. E às vezes a pessoa até é incentivada por outras pessoas. Não, é isso mesmo, minha avó, minha vizinha, minha tia, minha mãe, e a pessoa é incentivada a aceitar isso. Mas eu aqui do outro lado não vejo dessa forma. Eu trabalho com fitness e emagrecimento, com a fisioterapia associada desde 1995. Bastante tempo, né? Tenho formação como osteopata, né? Eu sou osteopata. A linha minha de raciocínio é baseado na postura, na reeducação postural. Fiz uma formação com Leopoldo Busquet. Então, eu vejo que tem como resolver isso, né? Ao longo desse tempo todo, são 27 anos, ao longo desse tempo todo, eu já vi centenas de milhares de pessoas terem ótimos resultados, conseguirem se livrar disso. Não aceitar mais que é uma sentença dada e não tem mais o que ser feito. Então, quando eu ouço isso, dói em mim, porque eu sei que tem como resolver. Tem como ser solucionado. A questão é que às vezes eu estou com um profissional, não desmerecendo esse profissional, mas às vezes eu estou com um profissional e esse profissional não está conseguindo resolver, mas um outro profissional conseguiria. A questão é não desistir. A questão é ir até conseguir resolver. E muitas vezes as pessoas desistem no meio do caminho, elas se frustram, né? Tem ali algumas experiências que não são agradáveis, por ter dificuldade, por fazer um esforço e ainda assim não conseguir resolver. E eu entendo isso. Mas não é assim. A gente tem que ir para resolver de fato. Tem vários casos marcantes, né? Eu lembro aqui de vários casos marcantes de pessoas que apareceram na minha vida, né? E não foi por acaso, não acredito no acaso, né? Com essa questão, e a gente conseguiu
resolver isso. Agora, qual é o ponto? Quem já viu outros vídeos meus aqui sabe que eu sempre vou falar a mesma coisa. Eu preciso entender o que está acontecendo. O que está acontecendo de fato. Porque fica uma alegoria assim, né? Criando histórias que não existem. Não, eu não posso ficar nessas alegorias. Eu tenho que ir lá no ponto, entender o que de fato está acontecendo. E quando a gente fala disso, gira em torno de várias possibilidades, né? Eu acredito muito nisso e quem vem ser atendido por mim é nessa linha que eu sigo. Tem ali um aspecto espiritual, tem um aspecto emocional, psicológico e tem um aspecto físico. Vamos tirar o aspecto espiritual e o aspecto emocional de lado. Não que eles não sejam importantes, mas que a gente não vai conseguir resolver ele aqui agora. Dentro do aspecto físico, do corpo, o que tem ali para ser resolvido? Entende o que eu estou falando? Entende? Ah, Eduardo, mas como é que é isso? Você acredita que sempre tem alguma questão emocional envolvida? Sim, eu acredito. Mas não é porque tem uma questão emocional envolvida que não tem algo concreto, físico acontecendo. E é esse concreto físico que está acontecendo que a gente precisa tratar. E é disso que a gente vai tratar aqui ao longo desse vídeo. Entendendo de uma forma mais profunda o que está acontecendo. Porque quando eu não vou no que está acontecendo, quando eu não descubro o que está acontecendo, quando eu não investigo o que está acontecendo, eu fico só na superfície e não vou na causa raiz. Eu tenho que ir lá na causa raiz, na raiz do problema. A causa do problema. Porque muitas vezes a pessoa fica ali cuidando do sintoma. Entende? Ah, a dor é aqui. Vamos cuidar da dor. Não, não é cuidar da dor. É cuidar do que está gerando a dor. Se eu fico só cuidando da dor, eu fico ali só na superfície, enxugando gelo. Não. A dor, ok, ela é importante, ela incomoda, ela limita, mas enquanto eu ficar só vendo a dor e os sintomas, eu não vou resolver o problema. Essa dor está sendo gerada onde e por quem? Qual é a situação que está gerando essa dor? Aí sim, eu consigo de fato ir lá na raiz e resolver o que está acontecendo. Entender o que está acontecendo. Tá comigo? Eu tinha pouco tempo de formado, bem pouco tempo de formado, e apareceu uma menina para mim, novinha, 9, 10 anos mais ou menos. Foi encaminhada para mim por uma bailarina. Ela fazia aula de balé e a bailarina começou a observar algumas questões ali, uma escoliose estranha, que ela não sabia muito bem o que era, ela me encaminhou para fazer uma avaliação. E aí eu percebi o seguinte, que o alongamento de uma perna era diferente do alongamento da outra perna. Eu achei estranho aquilo, pedi uma avaliação médica do neurologista, neurocirurgião, para ver o que ele enxergava ali. Mas ele fez uma escanometria, que é para medida dos membros, né? Medir se tem diferença de comprimento dos membros, mas não era isso que eu estava falando. E ela realmente tinha uma compressão. E essa compressão gerava dor, depois de um tempo, né? Começou a gerar dor e até a dificuldade de andar. E essa compressão que ela tinha era muito importante. Ela teve que fazer uma cirurgia, quer dizer, a gente fez um trabalho com ela, mas ela acabou desistindo. Ela estava indo muito bem, tendo um resultado muito interessante, e ela acabou desistindo no meio do trabalho. Novinha, né? Adolescente, estava passando por algumas situações, né? Presenciou um assalto, aí não queria mais sair de casa, enfim. E aí depois que ela fez a cirurgia, ela ainda veio tratar comigo, a gente fez todo um trabalho com ela. Muito interessante. Essa pessoa, inclusive, é fisioterapeuta hoje. É fisioterapeuta hoje. Muito bacana, né? Apaixonou pela profissão. Tem um caso de uma outra pessoa, uma amiga minha, né? Acabamos ficando amigo. E ela virou, mexeu, ela vinha travada e com esse sintoma, né, de dor ciática. E aí eu falei para ela assim, não adianta você vir aqui só nessa situação, né? O ideal é a gente fazer um trabalho de base, cuidar disso, né? Vir aqui fazer atividade física. Eu estou aqui na VIP,
né, que é a clínica de treinamento personalizado que eu sou proprietário aqui em Campinas. Inclusive, se você é de Campinas ou está passando por Campinas, eu te convido a vir aqui fazer uma visita para a gente, de repente até ganhar de presente uma aula experimental com os nossos personagens. Agora, se você quer vir aqui falar comigo, o ideal seria você ligar no 32525656. Por quê? Porque eu posso estar gravando um vídeo, eu posso estar atendendo um cliente, eu estou apontando ali porque minha marca está ali, né? Posso estar atendendo um cliente de fisioterapia, posso estar fazendo um bate-papo ao vivo que a gente faz de toda quarta e quinta ao meio-dia. Enfim, eu posso estar ocupado e não conseguir falar contigo, aí vai ser chato, vai ser desagradável. Então, marca um horário, liga aqui, marca um horário e vem falar comigo, tá bom? Esse é o ideal para a gente fazer. Rua dos Alecrins, número 555. O que acontece, né? Aqui embaixo a gente tem uma sala de musculação. E aí, essa pessoa, né, eu falei para ela o seguinte: vai lá na sala de musculação, já faz um trabalho de fortalecimento, faz todos os alongamentos posturais que você precisa fazer para fazer todos os ajustes necessários, além de algumas sessões de osteopatia, né, para ajustar, né, o movimento das articulações. E super sucesso, saiu das crises, enfim. Semana passada veio uma pessoa aqui, uma pessoa do Rio de Janeiro, e com quadro de crise, né, várias crises, e já fez cirurgia e continua tendo crise, ele disse até que tinha dificuldade para cruzar a perna, né? Enfim, eu vai começar o trabalho com ele agora, não tem nem resposta para te dar, mas eu estou bem esperançoso porque ele está afim, né? Ele está afim de resolver, isso é muito importante. A pessoa tem que estar afim de resolver, ela tem que acreditar que é possível resolver, ela tem que acreditar no profissional, ela tem que acreditar na instituição, né? Na clínica que ela está frequentando e saber que ali ela vai resolver de fato o problema dela e que ela quer resolver o problema dela, né? Uma outra pessoa que também acabou se tornando muito amiga minha, ela tinha uma queixa muito importante com relação a isso e travava direto também, muito ligado com o emocional, o estresse, essa coisa toda. Ela já entendeu isso, né? Isso é muito importante, a pessoa entender, né, o que faz ela entrar naquele quadro. E aí também começamos a fazer um trabalho, falei para ela, o ideal seria você descer na sala de musculação, fazer um trabalho específico lá. Ela foi, fez o trabalho, melhorou, ficou 100%. Aí um belo dia ela decidiu sair da VIP, foi para outro lugar e lá foi dado muito exercício de impacto para ela. E aí as crises voltaram. Ela me procurou de novo, começamos do zero de novo e está aqui, né? Está vindo aí, frequentando, está bem, está estabilizada, sem crises, exceto nessas situações de muito estresse que ela passa. E eu falo que é um privilégio, né? Você vê a pessoa antes, você vê a pessoa depois, toda a evolução, emagreceu mais de 15 quilos. Então tudo isso contribui, né? Porque o peso, né? O excesso de peso em cima das articulações também é importante para isso. Estou contando essas histórias para mostrar que é possível, né? Para quem está assistindo acreditar, se encorajar, se inspirar, saber que é possível, saber de casos reais, de pessoas reais, não é? Não é a história da carochinha, é a história real. E eu lembro de um senhor, né? Ele me procurou, o filho dele é educador físico, ele me procurou, indicado pelo filho naturalmente, muita dor, e ele tinha uma madeireira, né? Carregava madeira, carregava caminhão, descarregava caminhão, e aí começou a travar direto, né? Remédios fortes, né? Remédios fortes. E a gente fez todo um trabalho com ele, osteopatia, reeducação postural, desceu para a sala de musculação, começou a fazer um trabalho de fortalecimento, e aí ficou 100%. Esse cara me indica direto cliente, direto ele me indica cliente, porque ele não é uma cidade vizinha aqui, né? Então ficou difícil para ele continuar frequentando aqui depois, até porque o filho dele é educador físico, né? Mas ele me indica cliente direto, porque ele ficou muito grato, né, pelo estado que ele estava e como ele ficou no final. Então, é possível. Acredita que é possível, faz o que tem que fazer, faz a sua parte e a gente vai continuar aqui com várias questões e até no final eu vou te fazer um testezinho para a gente entender, né? Para dar um norte mais ou menos do que possivelmente pode estar acontecendo contigo. Mas esses casos é para você realmente
acreditar, saber que dá para chegar lá, que é possível e que outras pessoas conseguiram. Se esse profissional não está conseguindo me levar lá, talvez tenha um outro profissional que consiga me levar até onde eu quero ir, que é resolver de uma vez por todas isso. Eu até entendo tudo isso que você falou. A questão é que eu tenho medo, sabe? Eu tenho medo. Tenho medo de piorar, eu tenho medo de travar, eu tenho medo de ficar com aquela dor que parece estar rasgando a minha perna, queimando. E eu entendo isso. Eu entendo. A dor é realmente algo que a pessoa não quer sentir de novo. E o medo é algo muito importante, porque o medo, ele deixa a gente alerta, né? Deixa a gente com o radar ligado para evitar problemas. Então, eu super entendo e concordo. Realmente a gente precisa ter medo. Realmente a gente precisa prestar atenção. Realmente a gente precisa ter um cuidado especial. Não fazer de qualquer jeito, enfim. Agora, o medo, ele vem de uma insegurança. Se eu tenho insegurança, eu tenho medo, não é? O que eu preciso para ter mais segurança? Esse que é o ponto. Porque só ficar com medo lá em casa, quietinho, quietinha, não vai resolver. Eu preciso resolver. Então, para eu resolver, eu tenho que me atirar, eu tenho que ir para cima, eu tenho que procurar algo que possa resolver. E o medo vai me atrapalhar. Será que eu teria mais segurança se eu estivesse procurando um profissional com base, com conhecimento, que saiba o que está falando, que tenha conhecimento, que já tenha conseguido ter resultado com algumas pessoas, o mesmo resultado que eu quero ter? Será que isso diminuía o meu medo, traria mais segurança? Então é esse ponto que eu tenho que fazer. Prestar atenção nisso. Porque senão eu fico só ali, com medo e não vou resolver. Não vou conseguir resolver. Porque o medo vai trazer uma paralisia, né? Fico ali quietinho, parado. E isso não vai resolver. Ficar parado não vai resolver. O que vai resolver é, de fato, entender o que está acontecendo e ir em direção à resolução do problema. Mas, Eduardo, eu já fiz tanta coisa, eu já passei por tanto médico, eu já passei por tanto tratamento e não melhorou. Não melhorou. Eu até aprendi a conviver com a dor. É assim, ó. Ok, eu entendo e já atendi várias pessoas aqui que já passaram com vários médicos que estão com problema já há anos, mas não desistiram. E é isso que faz a pessoa conseguir resolver. É isso. Agora, quando eu falo, já passei com tanto médico, já passei com tanto profissional, já fiz tanto tratamento, não resolveu, e eu fico ali, né, remoendo aquilo, não vai resolver. Vai continuar sem resolver. Para resolver, eu tenho que ter um movimento da minha parte, eu tenho que acreditar que é possível, acreditar que eu vou encontrar esse profissional em algum lugar. Vai ter o profissional que vai conseguir resolver, vai ter o profissional que vai conseguir cuidar de mim. Tá, e eu entendo que é frustrante, que é desgastante, que é desanimador, você procura, às vezes é uma pessoa super bem indicada por um amigo, por uma pessoa querida que te indica, e aí você vai lá e não resolve. Eu entendo que é chato, é frustrante, é desanimador, eu entendo isso, não tem problema nenhum. A questão é, fique desanimado um dia. Pronto, depois na semana seguinte eu já vou atrás de uma outra pessoa para resolver. Mas assim, eu tenho que fazer o tratamento, né? Porque, por exemplo, às vezes a pessoa vem aqui, eu falo o que ela tem que fazer, ela não faz e não melhora. Eu confio na minha metodologia, mas tem que seguir a metodologia. Tem que fazer o que tem que ser feito. Eu aprendi a conviver com a dor, né? Tem pessoa que fala isso. Aprendi a conviver com a dor. Como que eu posso aprender a conviver com algo ruim, tão ruim? Não tem como, né? É um aprendizado que não é legal. É um aprendizado que não é bacana. O ideal seria eu aprender a conviver com algo bacana, não com a dor. Aprendi a conviver com a dor e eu vou levando. Não vai levando. Porque a tendência não é melhorar. A tendência é ficar como está ou pior. Chegando até situações bem desastrosas, né? Desastrosas. Eu atendi um médico, ele é médico inclusive, eu atendi um médico que ele teve uma situação assim, uma compressão, né, do nervo ciático,
e perdeu o controle do esfíncter anal, perdeu o controle do esfíncter da uretra e começou a perder o movimento das pernas. Não sentir mais as pernas e perdeu o movimento das pernas. Entende? Então, assim, não brinca, não brinca. Não brinca porque não é brinquedo, né? Não é algo para a gente se conformar. Tem que cuidar, tem que tratar. O nosso corpo é a casa onde a gente mora, é o veículo que vai nos levar em direção ao nosso objetivo, tanto profissional quanto pessoal. É o que vai nos levar em direção à nossa missão aqui na Terra. Se você já sabe qual é a sua missão aqui na Terra, é o seu corpo que vai te levar lá. Se o corpo falhar, não tem o que faça. Você pode ter o melhor planejamento, o melhor coach te ajudando com relação a isso. Se o seu corpo falhar, você não chega. Simples assim. Agora, mediante tudo isso, né, toda essa situação, muitas vezes as pessoas, no desespero, né, na ânsia de querer resolver, elas começam a topar tudo. E não é assim, né? A qualquer preço, a qualquer custo. Não é. Não pode ser. Não deve ser. E algumas pessoas, por exemplo, fazem uso de medicação contínua. Isso é muito ruim, né? Porque aquela medicação, ela começa a atingir outras áreas, né? Estômago, fígado, rim. Então, eu sou um pouco contra o uso de medicação, mas assim, às vezes eu sei que é necessário. Agora, usar continuamente, não. Então é uma forma do conformismo, né? Eu aprendi com o convocador. Sim, tomando remédio todo dia, toda hora. Não é legal. Não é legal. E algumas pessoas, elas optam por fazer uma cirurgia. Tem pessoa que vem aqui, né? E ela quer fazer cirurgia de qualquer jeito, tá claro. Né? No discurso dela tá claro que ela quer fazer cirurgia. Cirurgia não é brinquedo, gente. Cirurgia não é brinquedo. Você vai abrir ali, você vai entrar lá dentro da articulação. Você vai entrar lá dentro da coluna. Não é brinquedo. Eu tenho que ter um embasamento clínico muito forte para falar que não, realmente faz a cirurgia que vai melhorar. Porque às vezes a pessoa faz a cirurgia não tem tanta indicação assim, e a pessoa fica com duas dores que ela já tinha agora da cirurgia. Então, não é sair por aí fazendo cirurgia à torta e à direito, né? Não é assim. E algumas pessoas optam por fazer infiltração. O que é infiltração? É eu aplicar o anti-inflamatório que eu tomo, né? Eu aplico ele diretamente lá no local. Para algumas pessoas gera melhora? Sim. Não é para todo mundo, hein? Mas olha só o risco. Essa substância aplicada lá no local, ela vai provocar degeneração do tecido. Então, talvez gere uma melhora, né? Um alívio momentâneo. Mas o depois não é legal. O depois é bem punk, né? Porque eu vou começar a degenerar aquele tecido onde foi aplicado o anti-inflamatório. Enfim, não tem muito como fugir, né? Querer buscar algo mágico que vai resolver. É o que eu falei lá no começo. É entender o que está acontecendo de fato, ir lá na causa raiz e aí sim resolver. Para isso, o que eu preciso? Eu preciso fazer um diagnóstico, né? Preciso fazer um diagnóstico. Mas eu já tenho diagnóstico. Lombociatalgia, é o que está escrito aqui, ou ciatalgia, né? Que é a dor no ciático. Isso não é um diagnóstico, na forma que eu vejo, né? Isso só está declarando o que a pessoa já sabia que ela tinha. Tem uma dor que desce aqui e tal, uma dor ciática. Ciatalgia. Entender o que está acontecendo é ir lá na causa, resolver o que está acontecendo. Então, por exemplo, essa dor, ela está aqui porque eu tenho uma compressão lá na coluna. Então, tem um disco que ele está extruso, né? Ou tem uma hérnia, e isso está comprimindo a raiz nervosa. E aí, a dor desce lá na perna. Ok, tá claro. Ou, essa dor, ela vem porque eu tenho uma tensão
lá no músculo piriforme, que é um músculo lá no bumbum, eu vou mostrar aqui para você. Aguenta aí. E esse músculo, ele comprime ali o nervo ciático na passagem e isso gera essa dor ciática. Percebe que são dois caminhos totalmente opostos, totalmente diferentes? Eu preciso saber se é aqui ou se é lá. O tratamento aqui é um, o tratamento lá é outro. Então eu preciso entender isso profundamente para poder andar na direção desse objetivo de resolver, né? Então, eu tenho duas situações aqui. Esse nervo aqui, né, tá com uma compressão lá na raiz nervosa, lá na coluna, ou é uma compressão lá na região glútea do piriforme que está comprimindo o nervo ciático, tá? Então, com isso, eu já tenho caminhos para resolver essa situação. Eu tenho caminhos para seguir. Então, por isso que eu falo, o que exatamente está causando? Qual é o causador exato? Porque aí eu vou resolver a situação. Esse músculo piriforme é um músculo pequenininho que fica lá na região do glúteo. Então, tem o bumbum, né? Que a gente chama o bumbum, né? Que a gente aparece ali, a gente chama de glúteo máximo, que é o músculo mais superficial. Quando eu tiro o glúteo máximo, aparece um monte de outros músculos que ficam mais profundos, que a gente chama de músculos pelvitrocantéricos, porque eles vão lá da bacia até o fêmur, ok? São músculos pequenininhos e o piriforme é um deles. Tá, e qual que é a diferença do piriforme para esses outros, Eduardo? Que o piriforme ele tem uma proximidade muito física, uma proximidade muito grande com o nervo ciático. E aí qualquer alteração ali na tensão desse músculo comprime o nervo ciático. Mas deixa eu mostrar para você ver esse músculo. Então vamos lá. Olha só que bacana aqui, ó. Aqui, ó, é o glúteo, né, ó? Como a gente já conhece, né? O músculo glúteo. Quando a gente tira o glúteo e vai olhar lá dentro, olha só o que a gente enxerga. Ó. Então aqui, ó, o glúteo visto de costa, né? E aí quando a gente tira, olha os músculos que a gente enxerga lá dentro, ó. Todos esses músculos pequenininhos aqui que eu falei, né, ó, tá? E o piriforme tá aqui, ó. Esse aqui, ó. Ó, esse aqui, ó. Tá? E aí, olha só que bacana essa imagem. Ó, tem aqui também, ó, pra ver, ó. O piriforme aqui, ó. Tá, ó. Ó. Onde está meu dedo aqui, ó? E aqui, olha essa imagem, que legal. Acabei perdendo aqui a página. Eu tinha marcado a página e acabei perdendo. Só um minutinho. Aguenta aí que vai valer a pena ver. Vai valer a pena ver porque tá bacana essa imagem. Olha isso, ó. Eu tenho aqui, ó, embaixo do meu dedo, o piriforme e aqui já é o nervo ciático, ó. Olha a proximidade. Olha a proximidade. Então, eu tenho que ter uma atenção especial com relação a isso. Uma evidência, né, que esse músculo está tenso é quando a pessoa começa a andar e o pé fica virado para fora, assim, sabe? Ó? Sabe, tipo Charlie Chaplin, né? 10 para as 2. Isso representa muito esse músculo, porque quando ele está tenso, ele começa a rodar o fêmur para fora, né? Lateralmente, rotação externa do fêmur, e aí o pé lá embaixo começa a ficar mais aberto. Pode ser um lado só, né? Não precisa ser os dois lados. E para a gente fechar, olha só que bacana isso. Eu vou te fazer um convite. Não é super mega certo, tá? Mas é uma boa evidência se der alguma coisa. Pessoa quando cruza a perna assim, ó, vou baixar um pouquinho a câmera aqui, ó. Pessoa quando cruza a perna assim, ó, se ela tem alguma dificuldade com relação ao piriforme, ela vai gerar dor, tá? Ela tem dificuldade de fazer isso ou até cruzar a perna assim, ó, tanto para um lado, né, quanto para o outro, ó. Cruza a perna assim ou cruza a perna assim. Então isso é uma boa evidência que você pode fazer agora aí na sua casa e ver se sente algo. Por quê?
Quando eu cruzo a perna, eu levo a tensão do piriforme. Se ele já está em tensão, ele vai ficar com mais tensão e vai comprimir o nervo ciático. E aí, a partir disso, eu começo a entender se ali é o foco do problema. E aí, o que faz, Eduardo? Tem que alongar? Às vezes, alongar não vai resolver. Eu preciso entender por que esse piriforme está tenso desse jeito. E aí, provavelmente, deve ter alguma alteração osteopática na articulação sacroiliaca, que é aquela articulação que fica lá embaixo, para cima do bumbum e para baixo da lombar, né? Que a vovó chamava de dor nos quartos ou dor nas cadeiras. Inclusive, tem uma sequência de vídeos aqui na playlist só falando sobre dor nos quartos, nas cadeiras ou na sacroiliaca. E aí eu preciso entender se tem algum desajuste ali, provavelmente por isso que esse piriforme está tenso, tentando estabilizar essa articulação. Olha só, tem um monte de evidências aqui para eu poder tomar um norte, entrar em ação e resolver. E eu quero que seja resolvido, eu torço aqui para que seja resolvido. Vem comigo, fica a dica. Valeu!